Show de bola. Então, galera, eu já vou compartilhar aqui algumas notícias com vocês para que nós possamos saber tudo o que está rolando na semana, tudo que nós precisamos saber, beleza? E vai ser muito legal porque hoje nós vamos falar assuntos realmente aqui que são muito interessantes, tá? Nós vamos falar aí sobre assuntos das compras que estão acontecendo entre bancos comprando corretoras. Nós vamos falar que tem uma empresa aí que chegou a atingir 500 mil acionistas na nossa bolsa, então, né, ou seja, uma das queridinhas dos investidores. Nós vamos descobrir qual ação é essa, qual empresa é essa. Vamos falar aqui também sobre o que está acontecendo com o Tesouro Selic. Como vocês viram, em 18 anos o Tesouro Selic passou a ficar depreciado. Foi a primeira vez que ele teve uma rentabilidade negativa. E isso não foi somente, pessoal, tá? Isso não aconteceu somente pela inflação, tá? Isso aconteceu pela marcação a mercado no título. Então eu vou mostrar aqui no site do Tesouro Direto bem certinho tudo para vocês que vocês consigam entender melhor, né, o que está acontecendo aí com o Tesouro Selic, que pode ser um assunto um pouco mais sério do que o normal. E por último, nós vamos aí falar até sobre eleições americanas, que pode sim, se acontecer qualquer problema nos Estados Unidos, né, respingar aqui no Brasil, e aí isso vai ser bem complicado. Então, bora lá, vou começar aqui a transmissão com vocês, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Isso, agora vai estar, vamos ver. Legal, bora compartilhar aqui, galera. Então aqui, ó, primeira notícia que nós vamos tratar hoje, pessoal, é a notícia sobre a compra do Santander da Toro Investimentos. Como vocês sabem, esse é um movimento aí que vem acontecendo. As instituições financeiras realmente elas estão tendo dificuldades, podemos falar assim, de funcionar. Eles estão vendo o crescimento das corretoras e isso está assustando os bancos. Então os bancos já tentaram, como o Bradesco, criar a sua própria corretora, criar, né, uma corretora aí para trabalhar no mercado, para que ela pudesse agir, porém não foi tão efetiva assim, tá? A Ágora Investimentos não está dando muito certo, tanto que o Bradesco está interessado em comprar o C6 Bank para implementar uma plataforma bem completa de investimentos lá, assim como agora o Santander se tornou sócio da Toro, o Banco Itaú se tornou sócio lá em 2016 da XP, e para quem não sabe, um banco, né, internacional, o Credit Suisse, ele está interessado aí em comprar uma parte do BTG Pactual, pessoal. Ou seja, realmente o que está acontecendo é que todos os bancos estão percebendo que os investidores vão utilizar o banco para emprestar dinheiro, mas não mais para deixar o dinheiro parado lá. As pessoas estão indo para as corretoras investir, e isso é um movimento que está acontecendo agora dos bancos, né, estarem se tornando sócio acionista aí de corretoras. De modo geral, pessoal, normalmente essas transações estão acontecendo, os bancos eles não vão dominar e ter o voto decisivo nessas corretoras, eles entram mais como um sócio para receber parte dos lucros e aproveitar esse crescimento, base de clientes, etc. e tal. Então, o que está acontecendo é que esses bancos vão trazer mais solidez, né? Vão trazer mais credibilidade para essas corretoras, vão trazer mais dinheiro, né? Que eles vão poder investir no negócio para que possa crescer e aumentar aí toda a questão que nós estamos vendo do crescimento de investidores. Sem contar que eu acabei de esquecer de falar que o Nubank comprou, que é o sexto maior banco do Brasil, Nubank comprou a Easy Invest, né, pessoal? Então, quem sabe daqui a alguns meses nós vamos ter dentro do Nubank um home broker e mais de 20 milhões, 25 milhões de pessoas vão poder aí comprar ações pelo Nubank, beleza? Então, para perceber como o mercado está mudando, isso vai trazer mais credibilidade para o sistema financeiro e principalmente para as corretoras, porque tem grandes grupos por trás dessas corretoras. Segunda notícia da semana, galera, que nós podemos conversar aqui é a respeito do Tesouro Selic, que fechou o mês no negativo pela primeira vez em 18 anos, né? E agora o que fazer, né? Porque todo mundo fala Tesouro Selic é a opção mais segura para você deixar o teu dinheiro, mas em contrapartida a opção mais segura agora está rendendo negativo, né? Isso não pode acontecer. Em resumo, não foi só a análise simples que nós temos que fazer, que a inflação foi superior ao rendimento do Tesouro Selic. Não é isso, porque isso já vem acontecendo com a poupança há muito tempo, né? A poupança não supera a inflação. Só que todos os meses as pessoas olham o saldo da poupança e a poupança está ganhando um pouquinho, está aumentando o seu valor de um mês para o outro, né? Ela está tendo juro positivo. Só que esse aumento da rentabilidade da poupança, ela não é compatível com o aumento dos combustíveis, dos aluguéis, do supermercado, do material de construção, ou seja, do outro lado as coisas sobem de valor muito mais rápido do que a poupança valoriza. Então a pessoa acaba perdendo o valor de compra, não é que ela está vendo o saldo dela ficar negativo, ela não tá percebendo que o dinheiro dela está sendo corroído pela inflação. Mesma coisa, pessoal, acontece na questão agora do Tesouro Selic, porém, eu vou até compartilhar aqui uma página da internet para que nós possamos entender um pouquinho melhor
O que tá, eu vou até deixar no Google aqui para nós partirmos do princípio que todo mundo que queira fazer isso possa fazer, beleza? Então tá aqui, ó. Acabei de compartilhar com vocês a tela do Google. O que eu vou fazer aqui, pessoal, no Google? Nós temos que entrar dentro do site do Tesouro e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo que o Tesouro teve esse rendimento, essa rentabilidade negativa, beleza? Digita aqui, ó, Tesouro Direto, ó, o primeiro que aparece aqui. Clica no Tesouro Direto, ele vai puxar alguns anúncios aqui, é o primeiro site aqui, ó, o segundo, né? tesourodireto.com.br. Beleza, abrindo o site do Tesouro, aqui em cima tem umas informações bem importantes e nós vamos aqui em títulos, tá? Clica em títulos, vocês vão perceber que ele mostra todos os títulos. Nós vamos aqui em Tesouro Selic, ver preços e taxas, e ele vai abrir literalmente todos os títulos, tá, pessoal? Nós vamos vir aonde aqui? Nós queremos saber sobre o Tesouro Selic, que é esse carinha aqui, né? Foi ele que teve a rentabilidade negativa nesse mês. Então, nós vemos aqui em simular, entrando dentro do Tesouro Selic, e vamos descer um pouquinho aqui para baixo, né? Eu já vou mostrar aqui que nós vamos clicar para ver os gráficos e entender por que o Tesouro está rendendo de forma negativa. Mas o que acontece? De modo geral, pessoal, o que está fazendo com que o Tesouro está tendo essa depreciação, né, está tendo essa rentabilidade negativa, é esse carinha aqui do lado, ó, porque o Tesouro Selic, como o próprio nome vocês estão vendo, ele rende a taxa Selic e a rentabilidade dele é Selic mais 0,25%. Só que pensa aqui, por que ele tem esse mais se é só para ele render a taxa Selic? Por que ele está rendendo uma rentabilidade a mais do que deveria? O que acontece para vocês entenderem um pouquinho sobre como que é precificado os títulos do Tesouro? Ele pode ser com ágio, com deságio, ou seja, um ágio ele está mais valorizado, deságio ele está desvalorizado, ou ao par, que é o valor normal que ele deveria valer. Por incrível que pareça, quando essa taxa aqui está positiva, significa que ele está precisando fazer o título do Tesouro Selic render mais. Se o título do Tesouro Selic está precisando render mais, significa que ele está com deságio, ou seja, ele teve que ter essa taxa adicional para render o que ele deveria render. Então o valor de face do título do Tesouro Selic está com deságio. Se ele estivesse com ágio, valendo mais do que deveria valer, essa taxinha aqui ó, de 0,25, deixa eu até vir no site que fica melhor, essa taxinha aqui ó, de 0,25, por incrível que pareça, ela seria negativa, né? Mesmo ele com ágio, ela seria negativa. Por quê? Porque o título do Tesouro está valendo mais do que deveria valer, e aí esse ajuste aqui vem negativo para ele voltar ao par, para ele valer o que deveria valer. Beleza? Então significa que se nós temos 0,25, ele está com deságio, o título está valendo menos do que deveria e o Tesouro Nacional e tudo mais estão tentando compensar isso com essa taxa adicional. Ainda assim não está sendo suficiente, vamos entender o porquê. Descendo aqui em histórico de taxas e preços, pessoal, nós vamos aqui ó, em ver mais e ele vai abrir vários detalhes sobre os títulos. Aqui em cima nós temos que selecionar o Tesouro Selic, que é deles que nós estamos falando, Tesouro Selic 2025, beleza? E aí nós vamos aqui vou selecionar um ano e vamos olhar o que está acontecendo com o título do Tesouro Selic. Como até a própria notícia falava, deixa eu voltar aqui, ó, vocês podem ver que a notícia fala que pela primeira vez em 18 anos o Tesouro Selic fechou negativo, certo? Então aqui, ó, como vocês podem reparar, o Tesouro Selic ele sempre no seu preço, aqui ó, no preço, ele sempre esteve rendendo de forma positiva até o valor de face do título. O que aconteceu aqui ó, no topo, no dia 11/9? Ele começou a depreciar, ele começou a ficar com deságio, ele veio perdendo. Então, ó, no topo dele aqui, pessoal, vamos ver, ó, em 11/9, ele valia 10.680, um título inteiro do Tesouro Selic. Até você pensa, tá, mas eu compro o Tesouro Selic a partir de R$100. Aquilo é uma fração do Tesouro Selic. Para você ter um título completo do Tesouro Selic, você teria que investir R$10.682 na data de 11/9 para ter um título do Tesouro Selic, uma unidade. Porém, ela veio se depreciando aqui, ó, isso foi o que? Aproximadamente um mês, um pouco mais de 30 dias, ela veio depreciando e aqui ó, no dia 2 hoje, ele está valendo 10.592, ou seja, de 10.680 para 10.592, aproximadamente R$100 que ele teve esse deságio no valor de face do título. Então, se você tinha um título do Tesouro Selic aqui, 10.680, hoje a face desse título está 10.592, beleza, pessoal? Então depreciou. Por que ele teve esse deságio? Por causa da taxa, tá? Então aqui, ó, perceba que quando o Tesouro ele estava se valorizando, ele não precisava compensar naquela taxinha que eu mostrei para vocês. Lembra que eu mostrei Tesouro Selic mais 0,25? Porque ele estava num valor muito próximo ao par. Ele não estava nem com ágio nem com deságio. Só que a partir, vamos ver aqui quando começa a subida, um pouquinho mais para o lado. Aqui, ó, a partir de 11/9, ele inicia toda essa pernada de alta aqui,
que o que foi? O título começou a depreciar, em contrapartida o Tesouro teve que colocar aquela taxa adicional para compensar o deságio. Então agora veja que ela estava aqui, ó, pessoal, em 0,02 no começo de 2020, 0,02%, era quase nada. Agora ela está em 0,25%, 10 vezes mais do que há 8 meses atrás. E por que eles aumentaram esse 0,25% no valor do título? Justo para compensar essa despencada que ele teve no preço, beleza? Isso acontece por vários fatores, tá? Mas de modo geral, o que nós estamos vendo é um descontrole aí da questão da inflação, nós estamos vendo o real sendo uma das moedas que mais se desvalorizaram perante o dólar, né? Foram 39% o real se desvalorizou perante o dólar aí nos últimos tempos. Nos últimos tempos não, de janeiro até agora foi 39%, o dólar estava 4 e pouquinho no começo do ano, 4,40 no máximo, e agora já está aí na casa dos 5,60, então, ou seja, o Brasil está perdendo literalmente confiança, e também nós tivemos, junto a tudo isso, nós tivemos os resgates que foram praticamente o recorde de resgates dos títulos do Tesouro. O pessoal começou a resgatar também pela questão das taxas de juros estarem caindo e tudo mais, então teve uma retirada muito grande. Tudo isso ocasionou esse deságio, tudo isso teve que ocasionar essa implementação que nós vimos aqui dessa taxinha aqui, que ela teve que subir nos últimos dias aqui para compensar essa descida que ele teve no valor de face, entendeu? Então eles sobem a taxa Selic mais 0,25% para compensar a queda que ele teve no preço, porque daí no cálculo isso vai tentar deixar ele ao par, mas ainda assim não está conseguindo, por isso ele fechou no negativo aí nos últimos dias, tá pessoal, nesses últimos 30 dias. Então deixa eu voltar aqui, vamos ver aqui, beleza, vamos para a próxima notícia, depois eu dou uma passada aí nos comentários para ver como que tá os comentários aí, pessoal. Então, continuando aqui, galera, agora vamos falar sobre eleições americanas, né? Por incrível que pareça, o que tem relação os Estados Unidos com o Brasil? Só vou tomar um golinho d'água aqui. Deixa eu dar uma passada aqui no YouTube, vamos ver como é que tá os comentários, se a galera está acompanhando aqui. Fala pessoal que está no chat aqui. Vamos voltar aqui. Então, galera, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos que está literalmente bagunçando o mundo, tirando a confiança do mercado, e países emergentes como o Brasil sofrem junto, tá? Países emergentes como o Brasil sofrem, porque se despencar a bolsa lá, com certeza despenca aqui, né? A corda estoura sempre do lado mais fraco. Até tem aqui, ó, essa notícia da Folha de São Paulo, né, que teve um debate agora entre o Donald Trump e o Joe Biden, né, lá nos Estados Unidos. O debate presidencial foi uma bagunça, até como fala aqui, para a mídia, debate presidencial nos Estados Unidos foi um caos e briga, ou seja, né, foi um shit show, né, ou seja, foi um show de cocô, para não falar outro nome aqui, que não foi legal ver isso com duas pessoas que estão disputando a eleição de um dos países mais representativos no mundo, que importa tanto na economia e tudo mais. O problema, contando como foi rapidinho, pessoal, esse debate, tá? Só para vocês entenderem, se eu não me engano, o nome do repórter é Chris Wallace. Ele não soube conduzir muito bem o debate, porque o Donald Trump, ele não respeitava o tempo de falar e ele não respeitava a hora dele falar. Ele se intrometia quando o repórter estava falando, ele se intrometia quando o Biden estava falando, ele não respeitava nada. O Biden, quando viu que o Trump não estava respeitando, ele também começou a querer tomar conta, para não dar a impressão que o Donald Trump dominou o debate, certo? E, em resumo, o repórter que deveria conduzir foi quase que ali um figurante no meio daquela bagunça. Então foi bem desorganizado, muitos dizem que foi um dos piores debates da história dos Estados Unidos. Teve palavrão, o Biden chamou o Trump de palhaço, entre outros nomes, então foi algo que não pegou bem para os Estados Unidos, tá? A questão, outro ponto que pegou muito pesado para o Donald Trump foi o que o pessoal chama de income taxes, né? Ou seria os impostos não pagos, tá? Porque o Trump, ele é um bilionário, né? Um cara extremamente rico, presidente dos Estados Unidos, e nos últimos tempos ele gerou uma guia de impostos de $750. Isso Biden, já no início do debate, ele entrou falando já nesses termos, né? Ele mostrou todo o lucro, o faturamento, enfim, que ele declarou e tal, que ele teve, ele e a esposa dele, e ele mostrou uma guia falando, olha aqui, ó, eu paguei tanto de imposto. Eu queria, Trump, que agora você falasse quanto de imposto você pagou, porque aqui nós pesquisamos e você só pagou $750, mas isso não condiz com a renda que você tem. E aí as coisas ficaram bem quentes, porque esse é o calcanhar de Aquiles do Trump. Realmente
pelo visto, ele tem um passado muito complicado na questão de impostos. Ele nunca, acho, foi muito certo, pelo que dá a entender. Tudo que você lê, você percebe que ele tem essa negativa, e lógico que o concorrente dele, o Biden, né, ia pegar nesse ponto, porque se uma pessoa comum é obrigada a pagar impostos, por que o presidente da nação não vai pagar impostos, né? Sabendo que ele é um cara muito rico, sabendo que tem pessoas de classe média ou até baixa que precisam pagar impostos. Então, não pegou legal com o Trump isso, eles bateram muito nisso. Como eu falei, Trump pagou aí nos últimos tempos em torno de $750 de guias, tá? Como que tá a eleição dos Estados Unidos, pessoal, só para vocês entenderem. Tá saindo, né, as pesquisas, está em torno de 68% para o Biden, entre 60% e 68%, elas variam entre isso, e o Trump está na casa aí dos 30%. Então, em resumo, tá todo mundo falando que o Biden vai ganhar. Só que, de modo geral, se o Trump ganhar, a tendência é que a bolsa não oscile tanto. Se o Biden ganhar, que aí vai ter uma mudança de modo geral nos Estados Unidos, e como os Estados Unidos se comportam de forma econômica com o mundo inteiro, isso pode fazer com que o mercado fique um pouco com medo, até entender a política que o novo presidente dos Estados Unidos vai adotar, e isso pode fazer com que os mercados oscilem. Mas não só por causa disso os mercados vão oscilar, eles vão oscilar também porque tem um fato que está marcando muito as eleições americanas, porque pela primeira vez eles vão ter voto pelo correio, pessoal, tá? Pela primeira vez os Estados Unidos vão ter votos pelos correios, as pessoas não precisam necessariamente votar. O que o Trump está falando nisso? Ele está falando que os correios deles lá tá vendido e que eles vão dar um jeito de burlar a parada para o Biden ganhar. Então ele vai falar, eu não vou aceitar essa eleição onde os votos vão ser por correios. Por que por correios, pessoal? Porque tem coronavírus, tem várias outras coisas, né? Nos Estados Unidos nem é obrigado a votar eleição, e agora com toda essa questão aí de coronavírus, eles vão tentar que as pessoas não precisem se juntar, se aglomerar para, né, eles já estão num dos países aí com mais casos de coronavírus no país, no Brasil, no mundo. Os Estados Unidos estão com os maiores casos, né, no mundo de coronavírus. Então, o que acontece? Eles fizeram esse modelo de voto por correio. O Trump está alegando que isso não vai ser confiável, que isso vai ser burlado e que isso vai fazer com que ele perca as eleições. E aí, o que o Trump está falando? Ele está falando que ele vai recorrer. E aí que está trazendo toda essa instabilidade para o mercado, porque está todo mundo falando, pô, então quer dizer que daqui 32 dias não vai ter um novo presidente ou o mesmo presidente dos Estados Unidos, porque ele vai recorrer e isso vai gerar um processo, vai gerar toda aquela burocracia, uma instabilidade. E o que acontece nos mercados quando tem uma instabilidade? É lógico que os mercados tendem a cair, todo mundo fica com medo, né? Como que ele vai recorrer, pessoal? Como que vai ser a pedalada? Se o Trump perder as eleições, como que ele vai dar o chapéu, né? Dar essa pedalada aí para que ele não perca, e o modo até dele conseguir ganhar. Ele vai recorrer para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que eles chamam de House of Representative Vote, tá? Que seria o voto, né, das casas. Ou seja, cada estado teria direito a um voto. Só que aí as coisas mudam, porque por mais que o Biden ganhe, se o Trump ir lá para a Suprema Corte pedir para que os estados votem como voto soberano, o Trump tem mais estados do que o Biden. Aí o Trump vai ser eleito dessa forma. Só que se isso acontecer, foi literalmente, né, aonde que está a democracia? Porque o povo, né, que é o college que votou, não valeu o voto deles. E aí foram os governantes, né, enfim, que elegeram outro político. Político elegendo político, não povo elegendo político. E aí vai ser uma mancha na democracia dos Estados Unidos, que é um exemplo de país a respeito disso. Então, se isso acontecer, aí o pau vai torar, como diz aqui no Sul, aí as coisas vão se complicar muito, porque aí vai trazer muita instabilidade. Aí sim os mercados tendem a cair se acontecer essa guerra judicial que vai tirar da mão do povo e ir para a mão do político. Os estados teriam um voto soberano, e aí o que vai acontecer é que nós podemos ter um cenário bem complicado. Então toda essa crise americana está trazendo uma instabilidade, não só pelo resultado, mas pelo que pode acontecer depois do resultado. Beleza, pessoal? Tem que ficar muito ligado, é o momento de não ficar operando, confiando que a crise passou, que o coronavírus está passando, aumentando demais exposições em renda variável, especulando, porque daqui 32 dias nós podemos ter uma novela que vai começar, e isso vai fazer com que os mercados caiam, principalmente o mercado americano. Só que se cai lá, pode ter certeza que vai cair aqui, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, nós já vamos continuar aqui, vamos ver como é que tá. Legal, a galera acompanhando aqui no YouTube. Vamos voltar aqui, pessoal. Então, outro ponto interessante dessa questão, eu acredito que eu já falei tudo aqui, isso da eleição. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E agora, se não bastasse, né, foi hoje pela manhã, veio essa notícia aqui, que o Donald Trump e a primeira dama, né, a esposa dele,
testaram positivo para coronavírus, tá? Até aqui embaixo tem uma notícia que fala, né? O Trump, então, ele deu positivo para o coronavírus, testou positivo, isso gerou uma reviravolta na corrida eleitoral. Por quê, pessoal? Faltam 32 dias para as eleições. E o que acontece se um dos dois, né, principais candidatos simplesmente vai ter que ficar provavelmente 14 dias isolado, né? Como é que vai acontecer essa reviravolta? A tendência para o pessoal, né, nesse momento mais importante, onde ele deveria estar 100% se dedicando, ele vai ter que se isolar porque ele está com Covid. Então, agora isso pode trazer uma reviravolta. Como vocês sabem, o Biden ele já vinha, nas pesquisas, ele vem tendo ele vem ganhando um pouquinho do Donald Trump, ele está tendo uma maior quantidade de votos, o que dá a entender que ele vai ganhar as eleições, e ainda acontece isso com o Trump. Então agora isso trouxe até bastante volatilidade para os mercados, né? Hoje de manhã o mercado brasileiro ficou positivo, ficou negativo, enfim, está tudo acontecendo porque é isso, pessoal. Agora ninguém sabe o que vai acontecer porque agora no momento mais importante o Trump testou positivo para a Covid. Inclusive vários americanos torciam para o Trump pegar a Covid, porque ele está sendo muito questionado pelas atitudes que ele tomou em todos os Estados Unidos em relação ao coronavírus. Ele, por mais que ele trancou as fronteiras para outros países, dentro parece que ele não foi tão... ele não criou tantas regras, ele não foi tão participativo no coronavírus e muitas pessoas morreram, né? E todos os familiares não estão gostando de como o Trump conduziu isso. Isso está sendo também um ponto negativo, as taxas que ele não pagou, as income taxes, está jogando ele para baixo também, e agora ele vai ficar isolado, então a tendência é que o Biden venha de novo, ganhe mais votos, porque ele vai estar podendo levar a sua campanha de uma forma normal, enquanto o Trump não, ele vai ter que se reinventar. Só que o problema é que se o Biden ganhar, vai acontecer isso que eu acabei de falar. Vai acontecer que o Trump vai recorrer à Suprema Corte, e aí vai ter o Representative Vote lá, né, que vai ser o House of Representative Vote, que vai ser o voto dos estados soberano, um voto por estado, que daí o Trump ganha. Mas aí aonde que valeu o voto do povo? De nada. Democracia manchada, aí pode começar toda aquela questão, até uma possível intervenção, uma guerra civil interna, porque daí o povo não vai aceitar. Enfim, se começar a ver as variáveis que isso pode gerar, vai ir algo muito longe, mas todas essas variáveis fazem os mercados caírem. Então, não é que eu estou falando aqui que tudo vai cair, eu estou falando que tem que ter cuidado, porque se cair lá, cai aqui, né? E lá está bem definido, tem muitas variáveis não positivas para isso, pessoal. Agora, continuando em outra notícia aqui, algo legal que nós podemos falar, o Itaú Unibanco alcançou o número de 500 mil acionistas, pessoal. Então nós temos aproximadamente 3 milhões, né, de pessoas, de investidores na Bolsa, e desses 3 milhões, 500 mil estão investindo no Itaú. Então é legal isso, né? Ou seja, provavelmente essa é uma das ações queridinhas aí dos brasileiros. Tem o porquê disso, né? O Itaú é o maior banco da América Latina, enfim, é dono da XP, XP está crescendo, vai lançar banco digital, ele tem chance de aumentar sua participação aí no passar do tempo da XP, inclusive se tornando dono de todo o grupo XP, tá? Isso pode acontecer a partir de alguns anos, isso está previsto lá quando eles fecharam o acordo de compra entre a venda da XP, né, e compra de 49% do Itaú. Então, ou seja, o Itaú, quem sabe dos bancos, ele tá, além de ser o maior banco, ele está muito bem alinhado com o futuro do setor dele, né, pessoal? Um dos bancos que já está mais aí na parte digital, etc. Então, isso mostra que os investidores estão confiando no Itaú e botando grana na Itube, né? Desde 2019 houve um crescimento de 108% no número de investidores em Itaú, tá? Então, não é indicação de compra, nada disso, só uma notícia para mostrar como está sendo muito legal. Então, essa compra, deixa eu até mudar aqui para tela cheia, como está sendo muito legal, pessoal, essa compra que está acontecendo dos bancos, das corretoras, porque isso traz confiança para as corretoras, e se as corretoras estão com mais credibilidade, as pessoas confiam em transferir seu dinheiro e começam a aprender um novo modelo de investir, né? Então os bancos perceberam que, quem sabe, eles vão ficar mais com os clientes deficitários, com os clientes pessoa jurídica e com pessoas alta renda que têm algumas isenções e alguns benefícios, mas nesse meio do caminho aí, que são pessoas físicas da classe média, hoje elas não são tão bem atendidas, elas têm altas taxas e tudo mais dentro das instituições, e essas pessoas têm dinheiro para investir. Essas pessoas estão indo para as corretoras, então é isso que está acontecendo, e os bancos querem pegar essa fatia do mercado que está escapando, comprando as corretoras para ter essa fatiazinha do lucro, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui para os PowerPoints, vamos ver como é que está aqui, que eu já vou voltar, legal, deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Da internet, galera, eu acho que vocês entenderam aqui, né, o que está acontecendo então nos títulos do Tesouro Selic, né? Eu vou até voltar aqui em cima, títulos, vamos aqui ó, em Tesouro Selic, deixa eu ver se aqui está certinho, tá?
E vamos aqui, ó, em Tesouro, aqui, ó, o que está acontecendo no Tesouro Selic, pessoal? Então é isso aqui, ó, a bagunça que o Tesouro está rendendo menos é justo por esse carinha aqui, ó. Ele deveria render, se o título do Tesouro Selic tivesse ao par no valor que ele deveria render, ele só teria o rendimento da Selic, tá? Como ele está com deságio, eles estão precisando compensar a rentabilidade dele em 0,25% para que ele tente ficar ao par. Porém, esse 0,25% parece ser pouco, mas há 8 meses atrás era 0,02%. Então veja que ele aumentou 10 vezes e isso fez com que o valor do título caísse para 10.592. Coisa que nós vimos antes, ele estava aí no comecinho do mês 11, né? Ele estava 10.680. Então, ou seja, ele teve o valor de face depreciado, em contrapartida eles compensam na rentabilidade do período. O problema é que se você resgatar agora, não teve tempo da taxa compensar, certo? Você vai resgatar no prejuízo, foi isso que aconteceu. Não foi só a questão, deixa eu voltar aqui. Não foi só a questão, pessoal, da rentabilidade, a inflação foi maior do que o rendimento do Tesouro, tá? Não foi necessariamente só isso. Foi essa questão da marcação ao mercado que ele teve pela primeira vez aí em 18 anos. Então tem que ficar ligado. Tesouro Selic a partir de 10 mil começa a cobrar taxa de custódia. Por mais que ele seja o título mais seguro do país, quem sabe agora, para quem está deixando a reserva de emergência, comece a ficar um pouco mais complicado. E aí a questão dos CDBs, LCIs, etc., LCIs de curto prazo, né, 90 dias, você colocar uma partezinha da tua reserva lá e outra metade deixar em CDBs, contas remuneradas, vai começar a ganhar um pouco mais de espaço. Infelizmente, o Tesouro está tendo resgates recordes, né? O pessoal está tirando de todos os tesouros porque a rentabilidade está relativamente baixa e agora, infelizmente, em 18 anos, o Tesouro Selic rendeu de forma negativa. Foi aquilo que eu expliquei no começo dessa aula ao vivo aqui para vocês, galera. Então deixa eu dar uma olhadinha como é que tá os comentários aqui. A galera só comentou um pouquinho quando entraram aqui. Vamos ver se aqui embaixo tem alguma coisa. Não tem. Galera, então o fechamento da semana que eu tinha aqui que trazer para vocês era isso. Então, como nós vimos, corretoras estão comprando bancos, bancos estão comprando corretoras e está se tornando cada vez normal. Nós vimos que os rendimentos do Tesouro Selic pela primeira vez foram negativos, foi explicado o motivo, que foi a questão da marcação a mercado que aconteceu. Tivemos a questão da eleição americana, que pode trazer muitos problemas para o Brasil, porque se der problema lá, vai dar problema aqui, né? Vai cair também. Então é um momento de instabilidade, um momento de incerteza. Podemos falar assim, que o mundo já está numa corda bamba pelo coronavírus. E o que está acontecendo é que os Estados Unidos, e principalmente o Trump, ele está chacoalhando essa corda, beleza? E está todo mundo em cima dessa corda bamba. Então, se der qualquer problema, todo mundo cai junto, né? Por esse motivo é complicado, o Trump já falou. O principal motivo da instabilidade é que o Trump já falou que não vai aceitar perder as eleições e vai tentar dar a pedalada para que os estados votem pelas pessoas, e aí ele tem mais estados, e aí por mais que o college, que são os eleitores elejam o Biden, o Trump fazendo isso, ele ganha pelo número de estados, ele dá pedalada em cima das pessoas, e aí ele vai ganhar, no caso, né, político elegendo político, né? Então não vai ser legal, isso vai ser uma mancha nos Estados Unidos, isso vai trazer instabilidade, porque do outro lado o outro vai tentar brigar porque ele foi eleito pelo povo, e aí vai virar uma briga, né? Político elegeu político, povo querendo eleger político. Isso é democracia, isso não é. E aí começa essa briga, e nessa instabilidade o mercado só tende a cair, beleza, pessoal? Então, o momento que nós temos agora é um momento de tomar cuidado, é um momento de continuar investindo em boas empresas e ter caixa, porque é daqui 32 dias as eleições americanas. Trump está com Covid, né, nos 32 dias mais importantes, ele vai ter que ficar isolado, Biden já está na frente dele, então todo mundo imagina que ele, seguindo na sua campanha, ele vai ganhar mais espaço agora, já que o Trump vai ficar um pouco limitado, e aí, se ele ganhar, o Trump vai tentar recorrer e começa tudo que eu falei, os mercados tendem a cair. Então é momento de ficar ligado, ter caixa, porque daqui 32 dias pode começar uma grande oscilação e volatilidade nos mercados. Galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula ao vivo, trazendo aqui essas notícias da semana, trazendo um conteúdo, né, legal para vocês. Estamos aqui aproximadamente 30 minutos conversando e era essa a ideia, trazer essas notícias, manter vocês informados aí. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, qualquer dúvida no Instagram, mandem em direct que nós vamos respondendo na medida do possível, beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima!